Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando e também passar uma mensagem para todos os cruzeirenses que estão dia a dia comentando, falando e dialogando sobre os passos que o Cruzeiro vem dando agora na Série A. Gostaria de falar a todos que compreendemos a ansiedade e com relação ao futuro do clube. O que o clube vai fazer, que times vamos ter e como vamos nos posicionar perante esse novo cenário. Aqui do lado da diretoria e de todos que trabalham diariamente pelo Cruzeiro, também estamos ansiosos. Também sabemos que temos um grande desafio à frente. Nesse ano, resolvemos adotar posições mais firmes. Resolvemos comprar algumas brigas, justamente porque acreditamos que o protagonismo não vem de graça. O protagonismo se ganha, se conquista. E com esse tipo de conquista e com esse tipo de briga, nós vamos colocar o Cruzeiro novamente no topo da tabela. Sabemos que esse ano não será simples, não será fácil, mas através de muita briga, de muita competição, nós vamos sim, mesmo com as dificuldades financeiras, colocar o Cruzeiro como protagonista. Durante o processo de montagem do elenco, nós encontramos diversos desafios. O principal deles é financeiro. Procuramos reconstruir uma equipe inteira. Tivemos 21 saídas de atletas e 14 chegadas. Mesmo com toda a dificuldade e com todo o processo de negociação, que vocês sabem não é simples, procuramos proteger a todo momento a instituição. Não só pensando no curto prazo, não só pensando no jogo de amanhã, mas também olhando para a constituição do elenco jovem, ambicioso e principalmente com fome. Procuramos buscar jogadores com experiência de Série A, jogadores que já viveram essa competição, mas não podemos abrir mão da alma cruzeirense. Precisamos manter a nossa forma de jogar, a nossa ambição, e precisamos sim buscar a vitória a todo momento. Mesmo que lá na tabela financeira, a competição nos diga o contrário. Hoje estamos na segunda parte dessa tabela. E o nosso diálogo e debate e construção coletiva com todos que fazem parte aqui do nosso dia a dia é justamente para buscar um diferencial competitivo, uma forma diferente de fazer para superar a lógica imposta pela indústria do futebol. Quando negociamos jogadores, muitas vezes encontramos grandes nomes extremamente interessantes, mas sabemos que a competição é injusta. Trabalhamos hoje numa liga que não tem regulação. Nós lutamos hoje contra o doping financeiro, contra clubes que prometem e não pagam. Mesmo perante esse contexto, mesmo perante essa dificuldade, nós estamos aqui, dispostos a brigar. E além das brigas que estamos comprando fora do campo, que são brigas necessárias, também vamos brigar dentro de campo. Vamos construir um Cruzeiro dentro das suas limitações, mas um Cruzeiro competitivo, um Cruzeiro ambicioso. Na nossa montagem de elenco, procuramos debater a exaustão, não só o perfil do jogador, mas também o perfil da pessoa. Procuramos optar por errar de maneira diferente. O lugar comum, a escolha daquele jogador experiente só para compor o elenco, não faz parte da nossa característica. Nós vamos errar, mas nós vamos errar de maneira diferente. Nós estamos aqui mostrando a todos que estamos ansiosos também pela recuperação dessa instituição. E eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá, unindo esforços, unindo desejos e fazendo com que o Cruzeiro esteja acima de todos, independente de negociação, independente de qualquer pessoa ou comissão ou atleta. Estamos todos trabalhando para a construção de um Cruzeiro cada vez maior. Adroaldo Leal, Rede 98. Pedro, queria saber de você como é que está o planejamento do Cruzeiro, né? Afinal de contas, está chegando aí a questão de transfer ban,
O Cruzeiro, de acordo com o que já foi dito aí pelo técnico Paulo Pessolano, ainda vai contratar mais jogadores. Como é que está sendo feito isso? Como é que vocês estão fazendo para poder manter a casa em ordem, manter a casa em dia, além de pagar essas contas gigantescas, ainda manter a questão de salário em dia e estar contratando mais jogadores, além desses 14 que já vieram para essa temporada? Obrigado. Olha, o desafio do clube a todo momento é procurar o equilíbrio financeiro, né? Desde a chegada da SAF, a gente vem procurando investir muito também na capacidade do clube de potencializar suas receitas. Então, vocês têm visto aí como o Cruzeiro vem atuando, não só na profissionalização da sua área comercial e também de comunicação, mas buscando grandes parceiros e parceiros que acreditam no clube. Eu não tenho dúvida que no médio e longo prazo, todo esse recurso que está sendo levantado para o clube vai deixar de ser gasto em dívida e cada vez mais teremos investimentos em futebol. A gente sabe que é um momento de transição. Então, o momento inicial é de muita austeridade financeira, é de pagar dívida para que a gente consiga, daqui a pouco, aumentar ainda mais os investimentos dentro do departamento de futebol do Cruzeiro. Tiago Valu, canal do Valuzeiro e TV Band Minas. Pedro Martins, bom dia. Eu queria que você fizesse um balanço dessas 14 contratações que o Cruzeiro fez até aqui e se a lateral esquerda é hoje a prioridade para o Cruzeiro trazer um atleta, já que o clube contratou em todas as posições e essa foi exatamente a única onde ainda não chegou um atleta. Obrigado. O clube procurou, nessas 14 contratações, primeiro, olhar jogadores que já tinham experiência em Série A, né, atletas que pudessem vir para aumentar o nosso nível de competitividade, mas também olhamos com jovens com potencial, né, jogadores que a gente acredita que podem também render frutos futuros para o clube. Nesse momento agora, a gente vai avaliar a resposta de cada um deles dentro do Campeonato Mineiro. A gente está usando o Campeonato Mineiro justamente para que a gente consiga encontrar não só a equipe ideal, mas identificar os atletas que respondem de maneira positiva a esse novo nível de exigência que está sendo colocado internamente também, né? E com o tempo e as respostas que eles forem nos dando, a gente vai conseguir identificar se há necessidade de algum ajuste, se há necessidade de alguma melhora pensando no Campeonato Brasileiro. Washington Luiz, Rádio Transamérica. Pedro, bom dia. Depois da tentativa de contratação do Bruno Valdez, que acabou não dando certo, o time ainda tem como horizonte buscar a contratação de um zagueiro mais experiente para a disputa da Série A? Muito obrigado. Olha, é importante ressaltar que a gente tem um grupo de jogadores trabalhando muito aqui na Toca 2. Né? É um elenco que hoje a gente avalia que é uma qualificação, é um passo à frente perante o que tínhamos no ano passado. Então a gente vem procurando identificar com muita calma qual é o tipo de reforço que a gente vai precisar olhando para frente. Mas eu reforço, hoje o ambiente aqui na Toca é muito bom, a gente tem um nível de exigência muito alto e vemos jogadores evoluindo dia a dia, perante a exigência que a comissão do Pessolano coloca e perante os novos desafios colocados também pela instituição. Então, com calma, com tranquilidade, a gente vai avaliar internamente e ver se precisamos olhar para o mercado mais uma vez antes do início do Campeonato Brasileiro. Pedro, Samuel Venâncio, até aproveitando aí o gancho da pergunta do Washington, o que de fato aconteceu nesta situação do Bruno Valdez? Vocês em momento algum falaram oficialmente sobre a negociação com o atleta, né? Mas o que de fato aconteceu, como foram os passos deste negócio que estava apalavrado, teve assinatura de algum documento, não teve, por quê? O que de fato aconteceu, ouvindo agora o lado do Cruzeiro? Muito obrigado. Olha, é um padrão do clube não falar sobre possibilidades de negociação ou negociações em andamento, né? A gente estabeleceu isso como protocolo justamente porque para que a gente consiga fechar uma negociação, existem diversas etapas, né? E dentro das etapas a gente procura ir diminuindo o risco dessa tomada de decisão. Com o Bruno Valdez, especificamente sobre esse caso, o clube deixa claro que não entra em leilão. Todas as negociações que a gente fez, desde a nossa chegada aqui na SAF, e foram mais de 40 negociações, a gente sempre estabeleceu o respeito entre as partes e a gente sempre colocou que o Cruzeiro tem um limite financeiro e vai respeitar esse limite financeiro.
Se em algum momento alguém quiser fazer leilão, quiser começar a abrir possibilidades através da imprensa, o clube não vai mudar o seu posicionamento. Nós não estamos aqui para ganhar eleição. Nós estamos aqui para pagar a conta em dia. E isso o clube não vai mudar. Bom dia, Pedro. Aqui quem fala é Gabriel Marques, da TV Band Minas. Eu quero te perguntar sobre arbitragem. Na última coletiva de imprensa, o técnico Paulo Pesolano se mostrou extremamente incomodado com a questão da arbitragem no Mineiro e já até projetando novos erros lá na frente. Como que vocês têm trabalhado com a FMF e a CBF para tentar diminuir esses erros? Ou essas duas instituições são assim fechadas para qualquer sugestão que os clubes apresentem? Brigadão, um abraço. Nós procuramos adotar a proatividade, né? A gente sabe que todas as instituições querem o melhor para o futebol, querem fazer a indústria evoluir. E do lado de cá, sempre que a gente identifica que tem um erro ou que tem algum ponto de melhoria, a gente vai pontuar, né? Já fizemos visitas à Federação Mineira, já fizemos visitas à própria CBF, justamente para que a gente consiga, de maneira conjunta, fazer a arbitragem evoluir, né? A gente procura olhar para a arbitragem como um problema estrutural. E se a gente conseguir dar cada vez maior capacidade de investimento, ferramentas e ainda mais condições para que a arbitragem evolua, vamos fazer. E é importante ressaltar o VAR no Campeonato Mineiro durante essa competição. Já acreditamos que há uma evolução. Se identificarmos outras, seremos proativos e estaremos lá para procurar fazer com que mais esse ponto da indústria do futebol evolua. Pedro, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Ainda falando sobre contratações, o nome do Matias de Los Santos foi o nome ventilado como possível jogador do Cruzeiro, é uruguaio, está no Vélez Sarsfield e também no meio do ano pode assinar um pré-contrato. Houve algum contato do Cruzeiro, alguma indicação do técnico Paulo Pesolano para a contratação desse jogador para a zaga? Olha, se a gente for falar de jogadores que foram indicados, prospectados e sondados, a gente vai fazer uma coletiva só sobre isso. Então eu prefiro não falar, não entrar no detalhe. O Cruzeiro tem um departamento de análise de mercado muito ativo, que não para, eles trabalham dia e noite. Então a busca por possibilidades, ela acontece o ano inteiro. Caso em algum momento a gente identifique uma necessidade, a gente vai, consulta e evolui numa negociação. Então não é melhor agora entrar em discussões sobre sondagens ou possibilidades de negociação. Olá, Pedro, bom dia. Lucas Marques, do portal Esporte News Mundo. O Cruzeiro agora tem 2 confrontos difíceis, né? Contra o América em Brasília e contra o Pouso Alegre. Mas após esses 2 confrontos tem o clássico contra o seu maior rival, o Atlético. Eu gostaria de saber se já foi definido por parte da diretoria, juntamente com os órgãos públicos, se o jogo terá 2 torcidas ou se será somente torcida única. Muito obrigado. Olha, do lado do departamento de futebol, o nosso foco é o jogo do América, né? A gente está gastando muita energia, trabalhando muito para que a gente consiga ter sucesso nessa partida. Com relação ao jogo do Atlético, eu acredito que essa decisão ela pertence à Federação Mineira, aos órgãos públicos, enfim, a todos que fazem parte desse processo. Mas o nosso foco aqui é olhar para o próximo jogo. Bom dia, Pancieri da Itatiaia. Deixa eu te perguntar, em relação ao planejamento para 2023 em comparação com o planejamento para 2022. O que dá para dizer que aumentou em termos de investimento para o futebol? O que a direção, né, administrativa do clube disponibilizou a mais para vocês poderem fazer algumas contratações um pouco mais robustas, né? Nicão, o Wesley, outros jogadores que chegaram que a gente sabe que tem mais nome, tem mais peso no mercado, atletas de Série A. Obrigado, Pedro, um abraço. Olha, eu não vou falar de percentual, porque vou até acabar sendo injusto aí, porque quem controla isso é o nosso departamento financeiro e é o nosso CEO. Mas é óbvio que houve um aumento, um incremento de receitas, né? Justamente para que o clube consiga ser competitivo também na Série A, mas ainda está distante do que a gente imagina como ideal, principalmente porque ainda tem muita dívida para pagar, né? O Cruzeiro ele ainda vai conviver com esse cenário durante os próximos anos. É um clube com uma dívida bilionária e você não consegue lidar com essa dívida ou acabar com essa dívida do dia para a noite.
Então a gente está estruturando um plano muito sólido para ir quitando e pagando, né, todos esses compromissos e com o tempo ir aumentando a capacidade de investimento no departamento de futebol para que o Cruzeiro não só faça uma bela competição, mas esteja olhando para o topo da tabela. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. O Gão do Alterosa Esporte. Pedro, o torcedor cruzeirense, ele, sem dúvida nenhuma, deve ter vários questionamentos, né, sobre algumas coisas. Então, eu gostaria que você explicasse, talvez, de maneira clara e talvez até pedagógica, quais são os seus objetivos, né, administrativamente e desportivamente, para o Cruzeiro, pelo menos pelos próximos 2 ou 3 anos, né? E todas as diligências que a lei da SAF aplica sobre a SAF em relação à associação, alguém acompanha de perto tudo o que acontece no que tem que ser feito em relação aos trâmites de associação e SAF? Obrigado e bom dia. O nosso objetivo é fazer com que o projeto desportivo do clube cresça, né? E quando você fala sobre isso, não é somente em melhorar nossa posição dentro da tabela, mas é melhorar a posição dentro da tabela fazendo investimentos em infraestrutura, melhorando as condições de trabalho, dando cada vez mais suporte e condições para que a gente consiga ter umas categorias de base que sejam expoentes no futebol brasileiro, a gente consiga também melhorar cada vez mais as condições do futebol feminino. Enfim, quando você fala do desenvolvimento de um projeto, a gente não está só olhando na composição da equipe para a Série A, mas é óbvio que sempre que a gente olha os próximos anos, o nosso objetivo é crescer e fazer com que o Cruzeiro represente muito bem a sua torcida e comece a olhar também para títulos no médio e longo prazo. A gente sabe que é um desafio extremamente complicado, a gente sabe que tem que pagar muita dívida ainda, a gente sabe que a conta não fecha de uma maneira tão simples, mas estamos no caminho. A gente sabe que o clube está evoluindo muito e até mais rápido do que imaginávamos. Então vamos seguir nesse trabalho, porque assim a gente vai retomar o Cruzeiro a seu lugar de protagonista no futebol brasileiro. Com relação à SAF, hoje o clube tem um departamento estruturado que faz a análise de todo esse processo, do que é associação e o que é SAF, justamente para que todos estejam cientes das suas responsabilidades e do que devem fazer durante os próximos anos. Rosane Meirelles, do jornal Tempo e Rádio Super. Pedro, o estadual é um momento em que os clubes conseguem aí analisar posições que ainda precisam ser reforçadas para o restante da temporada, só que se chegam novas peças, também podem haver saídas. Além do João Paulo, quem ou quantos também ainda podem deixar o Cruzeiro dentro dessa triagem do elenco aí feita pela diretoria? Obrigada. Durante a transição do ano, né, já fizemos uma quantidade grande de saídas, né? E quando a gente se refere a saídas, na grande maioria, não renovação de contrato, né? Hoje a gente já está com um elenco bem enxuto, né? A quantidade de jogadores que hoje trabalham na Toca já está bem próximo do ideal, do que nós planejamos no início. É óbvio que caso tenha alguma oportunidade, alguma possibilidade, o clube vai discutir com o atleta e vai verificar se vai ter a possibilidade de sair ou não. Mas hoje o nosso foco é trabalhar no desenvolvimento da equipe na competição e olhar muito mais de maneira cirúrgica para entradas e saídas. Pedro, bom dia. Rodrigo do portal Deus Me Livre. Cruzeiro e Betfair anunciaram, né, uma parceria, terceira maior do Brasil, né, em valores, a maior da história do clube, para o futebol profissional e incluindo o futebol feminino. O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar do futebol feminino, do clube? O que almeja? Quais jogadores que podem chegar? Qual que é o planejamento esse ano para a categoria? Obrigado, bom dia. Olha, o nosso desafio com relação ao futebol feminino é fazer com que ocorra um desenvolvimento constante. A gente sabe que é uma indústria que está crescendo muito, né? Quando a gente olha para fora, para as melhores ligas do país, o futebol feminino já se tornou uma realidade. No futebol brasileiro, a gente vê muitos clubes aumentando a sua capacidade de investimento, mas ainda não vemos uma melhoria estrutural, né? Aqui no Cruzeiro, a gente optou por eliminar muitas travas culturais. A gente quer que as atletas do Cruzeiro hoje se sintam pertencentes ao projeto e usufruam de toda
infraestrutura disponível para qualquer equipe dentro do Cruzeiro. Nós estamos fazendo muito esforço para melhorar a equipe, para investir ainda mais em jovens atletas com potencial, olhando não só na melhoria da nossa posição, mas pensando num projeto de longo prazo. É assim que a gente vê o futebol feminino, e eu não tenho dúvida que o Cruzeiro pode sim ser um expoente dentro dessa indústria, justamente porque a gente não tem receio de tomar as decisões que muitos clubes às vezes têm. A gente procura eliminar qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de trava para que a gente consiga, sim, fazer com que essa equipe se torne uma equipe protagonista no futebol brasileiro. Pedro Josias Pereira, do Flash Score. Gostaria de lhe perguntar duas coisas. A primeira relacionada às obras na Toca da Raposa 1 e 2. O que vocês têm trabalhado na questão de infraestrutura para a melhoria do trabalho, de vocês, também da comissão técnica, da própria administração do Cruzeiro, e também sobre o aproveitamento da base. Como é que vocês têm olhado isso? O Cruzeiro que foi mais uma vez bem na Copa São Paulo, tem vários garotos promissores. Como que vocês têm trabalhado isso, até mesmo para gerar receita para o clube? E também o que vocês vislumbram para essa base do Cruzeiro, para crescimento também a curto, longo e médio prazo. Muito obrigado. Olha, o investimento em infraestrutura é um dos pilares da gestão atual da SAF. A gente sabe o quanto isso é importante, não só para que a gente consiga ter um bom ambiente de trabalho, mas também para o desenvolvimento das nossas equipes. Então, estamos extremamente felizes com essa primeira etapa da obra que foi cumprida, e eu não tenho dúvida que sempre que tivermos a capacidade de investimento para fazer evoluções e melhorias na nossa qualidade de trabalho, vamos fazer. Com relação às categorias de base, eu já venho falando que esse é um pilar fundamental da nossa gestão. Nós estamos trabalhando muito para que a gente consiga cada vez mais integrar os jovens atletas com talentos de uma maneira muito mais rápida na nossa equipe principal. Nós optamos por jogar a Copa São Paulo de Juniores com uma equipe basicamente sub-17, justamente porque estamos olhando o desenvolvimento deles. Acreditamos que essa seria uma etapa fundamental para esses jovens, eles precisavam passar por esse desafio, e acreditamos que assim vamos acelerar também a formação deles, e quem sabe teremos até alguns jovens participando de alguns dos nossos jogos, porque é assim que vai ser o Cruzeiro daqui para frente. A gente não tem dúvida que o nosso futuro está diretamente ligado ao desenvolvimento, à formação e, por que não, à venda de jovens talentos no futuro. Bom dia, Pedro. Aqui é Sérgio da TV Globo. Eu queria saber como é a relação do Cruzeiro com o Valladolid. Os dois clubes estão mais próximos por conta do Ronaldo, isso é uma coisa bem clara. Mas assim, o torcedor do Cruzeiro vai ver negociações envolvendo os dois clubes de uma forma mais frequente nos próximos anos? O Cruzeiro pretende fazer intercâmbio de jogadores com o Valladolid? Como é que é essa relação e como que vocês veem a médio e longo prazo? Obrigado. Não, existe uma relação de proximidade, de troca de informações, de troca de know-how. Isso acontece porque é natural, São os dois clubes que pertencem à mesma holding, mas é importante salientar que existe um direcionamento para que cada instituição tenha a sua gestão própria, Até porque são culturas distintas, são realidades distintas e cada uma tem a sua necessidade. Então, dentro do Cruzeiro, a gente tem o nosso planejamento, seguindo algumas premissas estabelecidas pela holding do Ronaldo, assim como o Valladolid segue o seu planejamento e segue a sua gestão. Dentro desse processo, sempre que tivermos a possibilidade de aprender e de trocar informações, faremos, levando em consideração a realidade de cada instituição. Bem-vindo ao canal Cruzeiro Agora. Aqui você encontrará as últimas notícias, entrevistas e análises sobre o Cruzeiro. Estamos sempre atualizando nosso conteúdo para manter você informado sobre tudo o que acontece no mundo do Cruzeiro. Se você é um torcedor apaixonado do Cruzeiro, este é o lugar certo para você. Não se esqueça de deixar um like, comentário e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Agradecemos sua visita e contamos com sua inscrição no nosso canal.